pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais uma edição da nossa Web TV, a Bend no Ar, a informação num clique. Nós temos hoje o quadro Cases de Sucesso. Nós vamos falar aí de uma área EX, atmosferas explosivas. Para quem não conhece, aí são áreas altamente suspeitas, assim, tem riscos de acidentes. Mas nós temos um especialista da área, é o Ivo Rauch. Ele é diretor da ECED, Consultoria e Diagnóstico, especializada em atmosferas explosivas. Vai estar conversando com a gente sobre esse assunto tão importante. Mas antes de curtir o nosso bate-papo, curte o nosso canal, dá seu like, deixa seu comentário, compartilhe as nossas entrevistas, essa que você vai ver agora e as outras que estão aí no nosso canal, a Bend Oficial. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu, para ficar por dentro de todos os assuntos aí da nossa área de ensaios não destrutivos, inspeção e treinamento de pessoas, ok? Bom, cadê o Ivo? Oi, Ivo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Muito obrigada, primeiramente, por estar conosco. Como eu disse no início do nosso programa, a gente vai falar hoje sobre atmosferas explosivas, vai contar uma história interessante aí da área. Mas antes, eu queria que você se apresentasse melhor, quem é Ivo Rauch, falar um pouquinho da sua empresa, para depois a gente começar no assunto do dia. Tá legal. Então, Ale, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar tratando de um assunto tão importante, que é esse da prevenção de explosões e atmosferas explosivas. Sou Ivo Rauch, eu comecei as minhas atividades dentro da projetos e instalações elétricas, sou engenheiro eletricista. Começamos atividades com instalações prediais, comerciais, industriais, né? Acontece que em indústrias, né, é difícil você não ter uma indústria onde que não vai ter gases inflamáveis, líquidos inflamáveis ou até poeiras combustíveis, né? Essas substâncias, elas misturadas com o ar, formam atmosferas explosivas, né? E essa probabilidade de atmosfera explosiva é que gera uma área classificada. Surgiram algumas oportunidades, quando a gente estava fazendo essas instalações, de projetos e instalações nos terminais de inflamáveis em Santos, né? E aí eu tive que me preparar para isso, porque na formação de um engenheiro eletricista, um técnico em eletrotécnica, muito pouco é falado sobre esse assunto, né? Então a gente começou a procurar normas, né, literatura sobre o assunto, a gente foi pesquisando, acabamos por nos apaixonar pelo assunto, né? E de 2006 para cá, a gente parou com instalações, projetos, e nos dedicamos especialmente, né, em consultoria em prevenção de explosões, instalações de atmosferas explosivas e treinamento de pessoas que atuam em atmosferas explosivas. Okay? Quer dizer, na verdade é um trabalho assim, trabalhar já com inspeção, né, que é a nossa área, já é muito importante, já é fundamental para que nós, profissionais, pessoas civis, vamos dizer assim, vamos brincar, que não somos da área, estejamos tranquilos em nossas casas, porque um acidente numa indústria, gente, ele pode causar o pior, que é perdas de vidas, né? Ele pode poluir o meio ambiente, enfim, pode trazer prejuízo financeiro. Graças a Deus que nós temos aí especialistas nessa área. E justamente em área de atmosferas explosivas, que é um nicho dentro do setor industrial mais suscetível a acidentes ainda, né? Porque, como você falou, tem risco de explosão. Agora, eu queria que, antes da gente chegar nas perguntas específicas que eu tenho para te fazer, eu queria que você explicasse um pouquinho por que são atmosferas explosivas. Qualquer ignição, qualquer faísca pode provocar uma explosão, certo? Principalmente quais indústrias? Eu imagino, a primeira que vem na minha cabeça é óleo e gás. Mas quais são as outras? Óleo e gás é aquela primeira que vem à nossa mente, né, quando a gente fala do assunto, e é justamente, não é onde iniciou, na verdade iniciou esse assunto, atmosferas explosivas, em minas subterrâneas de exploração de carvão, já há mais de um século já atrás, né? Esse assunto depois ele foi liderado aí pelas indústrias de óleo e gás, mas hoje é um assunto, né, que é difícil você ter hoje um segmento industrial, né, que não tenham as suas áreas classificadas. É isso que eu imaginei. Então, assim, dentro dos nossos clientes, nós temos indústria automobilística, né, nós temos metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias alimentícias,
terminais de armazenamento de grãos, cervejarias, né? Então, a variedade de indústrias é muito grande. Hoje é difícil você não ter uma indústria onde que não tem ali um gás inflamável, um líquido inflamável que possa acabar gerando a necessidade desse estudo e desses cuidados com as suas áreas classificadas. E por falar em áreas classificadas, para quem não sabe, o que são essas áreas classificadas? Parece que nós temos 10, não é? Então, as áreas classificadas, né, o pessoal confunde muito o conceito de área classificada, né? Acha que o conceito de área classificada está relacionado à área com risco de explosão, tá? Não é qualquer explosão, tá, que determina que uma área é classificada. Para que a gente tenha uma área classificada, a gente precisa ter uma probabilidade de atmosfera explosiva. Então, o que seria isso? Se a gente tem, por exemplo, um cilindro de gás, né? Se eu tenho um vazamento através da válvula, né, esse gás ele vai se misturando ao ar ambiente, né? Essa mistura do gás inflamável com o ar ambiente vai formando essa atmosfera explosiva, tá? Essa atmosfera explosiva, a gente não pode ter nenhum tipo de fonte de ignição. Pode ser um equipamento elétrico, pode ser um equipamento mecânico, né? Pode ser uma superfície aquecida de uma tubulação de vapor, por exemplo. Pode ser uma eletricidade estática, a própria roupa que a gente está utilizando uma roupa por exemplo, poliéster, né? A gente sabe muito bem, quando a gente tira uma camisa de poliéster, a gente até ouve o estralo, né? Então, essas faíscas, elas têm energia suficiente para gerar a ignição dessa atmosfera explosiva, tá? Quando eu digo que não é qualquer explosão, a gente não pode confundir, por exemplo, com uma explosão de caldeira, que está relacionado a um vaso de pressão, que a pressão sobe sem controle, sem uma válvula de pressão, e aí a gente tem uma explosão deste equipamento, tá? É uma explosão diferente, é uma explosão por uma pressão elevada, não porque houve uma fonte de ignição aqui, tá certo? Temos outros produtos também que são produtos reagentes, né? A própria manipulação deles, se misturar esse produto com um outro produto, pode haver uma reação e isso já vai levar a uma explosão. Não está relacionado a uma fonte de ignição externa. Então, a área classificada é um tipo de explosão em que uma atmosfera explosiva é formada e eu preciso de uma fonte de ignição externa para haver essa explosão. E me diz uma coisa, você acha que além do todo o trabalho de diagnóstico, prevenção, qual que é o papel do profissional? Aquele que é preparado, aquele que muitos são certificados. O que você acha da certificação profissional para trabalhar nessa área? Você acha que é mais um fator de segurança? Bom, eu acho que, assim, vamos pensar, quando a gente começou com certificação no Brasil, a gente começou a falar em certificação de produtos, né? Então, hoje isso já é um assunto que está bem, vamos dizer assim, baseado em legislação, NR10, em metro. Então, o produto, né, que é oferecido, um equipamento elétrico, para uso de atmosfera explosiva, ele é certificado, ele precisa ter uma avaliação de uma terceira parte que vai verificar se realmente aquele produto oferece segurança, atende às normas, né, passa por ensaios e ele vai oferecer segurança. Mas você pega este equipamento, né, esse produto certificado, e entrega para um eletricista que não tenha o devido conhecimento, né, ele pode fazer uma instalação, né, que não seja adequada, que retire aquela segurança do equipamento, né? Então, um equipamento, por exemplo, à prova de explosão, precisa ter um prensa-cabo à prova de explosão, esse prensa-cabo precisa ser bem dimensionado, precisa ter uma seladora, essa seladora precisa estar selada corretamente. Então, o que falta hoje, né, é o conhecimento do profissional que está na área, tanto o profissional que instala, o profissional que faz a manutenção, o profissional que faz a inspeção dessas instalações. Então, a certificação de profissionais hoje ela é muito importante, porque ela complementa, né, essa questão da certificação do produto. Então, nós temos agora o produto certificado e um profissional certificado, assim a gente consegue garantir a segurança dessas instalações. E você tem algum caso, assim, né, que tenha ficado na sua memória?
todo o seu tempo de experiência, algum case de sucesso? Eu queria aqui compartilhar uma história, né, que a gente tem com uma indústria alimentícia, que nós atendemos ela desde 2006, tá? No início, esse assunto, área classificada, ele tinha o objetivo das instalações elétricas, né? O responsável da instalação elétrica era aquele que ia cuidar das áreas classificadas, né? E o objetivo era especificar corretamente equipamentos EX, tá? Isso no início, lá em 2006. Mas essa empresa, né, a gente atende ela tem várias unidades aqui no Brasil, ela tem uma norma interna que pede que a cada novo projeto ou a cada modificação da área seja feita uma classificação de áreas, tá? E se não houver nenhum projeto novo e nenhuma modificação, a cada 5 anos precisa ser refeita essa classificação. Então, o que acontece é que, a cada vez que nós vamos atender essa empresa, né, a gente vai reduzindo essas áreas classificadas. Então, o que eles começaram a entender, né, é que muitas vezes a gente não precisa conviver com aquela área classificada, tá? Se a área classificada é um local com probabilidade de formação de uma atmosfera explosiva, se a gente consegue reduzir essa probabilidade, reduzir essa condição de liberação desses gases, desses vapores inflamáveis, ou das poeiras combustíveis, a gente vai eliminando, podendo eliminar algumas áreas classificadas, tá? É óbvio que a gente não tem a pretensão de eliminar todas as áreas classificadas, mas algumas delas, elas podem ser tratadas dessa forma, tá? Até as normas de áreas classificadas falam que a primeira coisa que nós temos que tentar é eliminar essa probabilidade de atmosfera explosiva. E esse cliente comprou essa ideia, né? Então, o que acontece? Vamos dar alguns exemplos, tá? Então, em salas de carregamento de baterias, de empilhadeiras, de paleteiras, né? Durante o carregamento de uma bateria, existe uma reação química que libera hidrogênio. Então, esse hidrogênio liberado, misturado com o ar ambiente, forma uma atmosfera explosiva, então ali é uma área classificada, né? Então, qual foi a ação feita, né? Então, nas salas de baterias das diversas unidades, foi feito o cálculo da quantidade, dá para se calcular quanto hidrogênio é liberado, dependendo da tensão, ampere-hora da bateria, e aí se instalaram sistemas de exaustão para diluir essa atmosfera explosiva, reduzindo ela a um nível, né, a qual ela não chegaria dentro daquela faixa de inflamabilidade, tá? Uma atmosfera explosiva, para ela existir, eu preciso atingir o limite inferior de explosividade de um produto. Para o hidrogênio, por exemplo, é 4%, tá? Então, com os cálculos, a gente reduziu a probabilidade de formação abaixo de 1%, ou seja, não chega na formação de atmosfera explosiva, e aí você coloca, para garantir que esse sistema está funcionando corretamente, um diferencial de pressão no sistema de exaustão, para verificar se realmente a exaustão está funcionando corretamente, né? E também um detetor de gás na área. E aí aquela área ela passa a ser uma área não classificada, porque aquela probabilidade ela foi reduzindo, tá? Outros exemplos, né? Muitas vezes eles necessitavam de aromas, né, que eram utilizados na área industrial. Então, lá no depósito de aromas, né, tinha uma sala de dosimetria, onde que você faz o fracionamento dessa quantidade maior em pequenas quantidades, né, e na fábrica, né, esses inflamáveis, então, eles eram levados em pequenas quantidades. Essas pequenas quantidades geram o que a gente chama de atmosfera explosiva desprezível, né? Ela é tão pequena que o risco dela gerar um acidente é muito insignificante. Exatamente. Então, com isso também reduzindo as áreas classificadas desses locais. E onde eles ganharam mais foi na parte de poeiras combustíveis, né? Então, um exemplo que eu me recordo é que numa das unidades, numa sala de distribuição de matérias-primas, como é que funcionava? Então, existia um mezanino, nesse mezanino você tinha as moegas, né, então você tem uma tampa de abertura, né, e você descarregava os diversos produtos, leite em pó, chocolate em pó, açúcar, diretamente sobre essa abertura, sem exaustão, sem nada. Então, na hora que você está jogando aquele produto
em pó dentro da moega, o que vai acontecer? Esse produto, entrando na moega, ele expulsa o ar que está lá dentro, certo? E expulsando o ar que está lá dentro, ele vem esse ar bem cheio daqueles finos que estavam ali acumulados. Então se formava aquela nuvem de poeira. Além da nuvem de poeira que era formada na operação, o piso ali, né, você via sempre, você ia andando e você ia deixando pegadas, né? E essa poeira, né, em camadas, ela também é perigosa, porque se houver uma explosão, essa explosão gera uma onda de pressão, levanta essa poeira, e aí a chama vem atrás, gerando uma segunda explosão, uma explosão secundária. E nesse mesmo ambiente, eles tinham vários equipamentos elétricos. Como ali era o início do processo de fabricação, então os painéis de controle, de automação estavam ali. E eles não estavam adequados para aquela condição de poeira. Tá? Bom, a opção que existia antigamente é vamos trocar os painéis, né? Mas com a nova mentalidade de reduzir as áreas classificadas, eles substituíram aquele, vamos dizer, o buraco no chão, vamos dizer assim, por uma desensacadeira. O que é uma desensacadeira? Você tem uma mesa, né, que tem um funil, né, você abre aquela sacaria com produtos em pó, né, e na própria desensacadeira você tem um sistema de captação, um filtro que vai puxando esse material e coleta todo esse material. Tá? Com isso, o que eles ganharam? Primeiro, a questão da ergonomia do operador. Em vez de estar jogando material ali no piso, agora eles têm uma mesa para estar jogando esse material. Nivelou melhor. Nivelou melhor. Segundo, né, não temos mais a formação da nuvem de poeira. O pó que era formado, ele está sendo recolhido para dentro do filtro, né? E o piso agora, né, já não tem mais aquela quantidade toda de pó. O pouco de pó que era formado, eles logo recolhiam antes da troca de turno. Então a norma fala que se você tem camadas, né, com uma espessura considerável, né? Espessura considerável é assim, você tem um piso preto e ele já está todo branquinho, significa que você já está entrando numa região de perigo, né? Então, esse piso ele era limpado antes da troca de turno. A norma já considera isso também como uma área não classificada. Então, o que a gente vê aqui, né, é que, em algumas situações, né, a gente pode eliminar aquela probabilidade de atmosfera explosiva e, com isso, reclassificar a área. Então, aquela área que era uma zona 21, uma zona 22, né, que são áreas que têm probabilidade de atmosfera explosiva, você vai reduzindo essa probabilidade até você não ter mais uma área classificada. É lógico que o risco agora de explosão está no filtro, está no exaustor, porque aquele pó está sendo coletado ali. Mas agora você só precisa cuidar do filtro do exaustor e não de todo aquele ambiente, né? Então você tem um ganho muito grande com esse assunto que a gente procura, né, trazer para o nosso cliente, que é a reclassificação de áreas. Tá, ok? Nossa, você deu um exemplo mais do que perfeito, muito bem explicado, eu não tenho nem mais o que acrescentar, eu acho que está muito claro para quem entendeu e o quanto vale a pena esse trabalho de prevenção. E infelizmente nosso tempo até já passou um pouquinho, mas a entrevista foi riquíssima, riquíssima. Eu quero agradecer muito a sua contribuição, o seu conhecimento nessa área que é tão importante ser disseminada com tanta clareza como você fez conosco hoje. Tá? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e no segundo programa a gente conversa mais. Ok, novamente eu agradeço, fico à disposição, é sempre um prazer a gente estar discutindo esse tipo de assunto, trazendo essas informações. Obrigado. Tá aí. Ivo Rauch, tenho certeza que desmistificou esse assunto aí na sua cabeça, né? Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia aqui conosco, dê o seu like, faça seu comentário, compartilhe a nossa entrevista. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!